E aí, meus irmãos, tudo bem? Bom, ultimamente eu tenho refletido muito sobre o que tem por trás dos votos e por que o sistema obriga o cidadão médio comum a exercer esse papel de votar durante o período eleitoral. O que será que tem por trás quando você aperta um botão e escolhe determinado candidato para ser o governante sobre a sua vida? Você já se questionou sobre isso, sendo que esse ato em si não decide o resultado final? De primeiro momento, é interessante analisar os números dos dois candidatos que chegaram no segundo turno. Eu quero primeiro analisar o número 13, que em tese elege o Lula na presidência. Bom, o número 13, ele sempre está ligado a trevas, a azar. Você já assistiu aqueles filmes da Sexta-feira 13? A própria Sexta-feira 13 é considerada uma data macabra, uma data do azar. Então o número 13 ele tem essa carga por trás dele, e isso não é por acaso. O 13 vem após o número 12, que tem um significado bem interessante na Bíblia. O padrão de 12 é muito comum nas Escrituras e representa a harmonia das criaturas com o Criador. Veja, por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 24 anciãos, que é 12 vezes 2, os 144 mil selados, que é 12 mil vezes 12, cada 12 mil de uma tribo. Perceba que esse padrão ele é bem comum nas Escrituras. E o curioso é que tanto as 12 tribos de Israel quanto os 12 apóstolos tiveram um que se desviou da harmonia que os outros estavam. No caso das 12 tribos, a tribo de Dan se desviou completamente do Criador, corrompendo a sua genética, se misturando com a linhagem maligna, se adaptando aos inúmeros costumes pagãos que são totalmente abominados pelo Criador, tanto que a tribo de Dan nunca mais é citada como as tribos pertencentes ao Criador. E no caso dos 12 apóstolos, tivemos o Judas Iscariotes, que foi o que traiu o Messias. E depois, nas tribos de Israel, teve a tribo de José, que veio para completar. Alguns dividem a tribo de José em Efraim e Manassés, porque a tribo de Levi para muitos não é contada por essa tribo não ter terras e propriedades. Mas inserindo a tribo de Levi e a de José, continua tendo 12 tribos, e no caso dos 12 apóstolos, tirando Judas Iscariotes, ficou 11. Mas depois veio o apóstolo Paulo e completou e continua essa harmonia tendo 12. Então perceba que o 12 é como se fosse um número que mantivesse essa harmonia com o Criador, e o 13 representasse a quebra dessa harmonia. Que interessante, né? E o mais incrível é que esse padrão também se repete nos céus. Hoje existem 12 famílias celestiais, que estão simbolizadas por meio dos 12 signos do zodíaco. Mas, antes, uma das famílias foi destituída completamente, que é a do signo de Serpentário. Tanto que o signo de Serpentário nem é mais contado hoje no zodíaco. Então perceba que o número 13 está ligado a trevas e um afastamento do Criador. E não por acaso que o PT possui esse número 13, já que esse partido defende tudo aquilo que é contrário aos princípios e mandamentos do Criador. É literalmente um partido das trevas. É só você ver a simbologia por trás desse partido. A própria estrela do PT, as próprias cores, elas sempre apontam para trevas, elas sempre apontam para tudo aquilo que não agrada o Criador. E no caso do seu candidato principal não é diferente. Então, por trás do PT e do Molusco, eu não tenho dúvidas alguma que há entidades malignas por trás, demônios. E a pessoa que apoia esse partido e suas pautas, ela está basicamente negando o Criador e, consequentemente, dando legalidade para esses demônios tomarem conta da vida dessa pessoa.
O próprio molusco ele já foi consagrado ao Zé Pilintra e já foi benzido várias vezes por pais ou mães de santos em centros de macumba. Tem até vídeos aí na internet para provar. Então, obviamente, por trás dele há muitos demônios. Ele vai cumprir um compromisso aqui com nós. Eu queria pedir a vocês que não vá. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Há um peso espiritual muito forte por trás do PT, do molusco. Então, quando a pessoa vai lá na urna e aperta 13, ela basicamente está consagrando a autoridade da vida dela para essas entidades do qual o voto 13 foi consagrado. Boa noite, gente. O meu enteado, ele tá indo para São Paulo fazer compra. E uma mulher ficou possuída por demônio dentro do ônibus agora. Olha só, ele gravou o áudio dentro do ônibus lá. Olha só o que tá acontecendo. Porque é eu que vou governar. É eu. É Deus, Deus tá no controle. 700 milhões. 700 milhões de Exus foi invocado tá repreendido, para o homem estar lá em cima. Está repreendido, 700 milhões de Exus foi invocado. 700 milhões de Exus foi invocado para botar o homem lá em cima para governar. Para governar. Repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu que vou governar agora. Eu que vou governar agora. Eu que vou governar agora. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muitos que se dizia que estavam na igreja votou para ele. Muitos que estavam na igreja votou para ele. Tem que saber. O mundo vai saber. O mundo vai saber. O mundo vai saber. Muitos que estavam na igreja botou ele lá em cima. Vai para bem longe. Acampa teus anjos daqui, meu Pai amado. Repreenda todo o mal, todo espírito de mundo, Pai amado. Repreenda, Senhor. Todos. Senhor Jesus. Ama todos. Ama todos. Ama todos. Ele tá fazendo para você respeitar aí todo mundo, não quer descansar, amanhã fazer compra. Você consegue perceber a ação espiritual por trás disso? E por que que os esquerdistas, eles odeiam tanto o Criador? Por que que tudo aquilo que eles fazem, eles buscam blasfemar contra o Criador? As práticas que eles defendem são totalmente contrárias aos princípios bíblicos. Nada disso é por acaso. Por isso que é muito comum na esquerda vermos vários ateus, agnósticos, pessoas de religiões de matriz africana, espíritas e até mesmo satanistas, já que está totalmente ligado um ao outro. Do céu, cheguei no monte agora para orar e olha o que eu encontrei. Olha isso aqui, gente. Depois vocês falam que o mal não existe. Depois vocês falam que o mal não existe. Olha aqui, olha. Vocês não vão acreditar. Isso aqui é um ritual. Tá parecendo um ritual. É, não? Olha aqui. Olha. Olha ali. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Tá amarrado todo mal. Será que é isso, gente? Que eu tô pensando aqui, que eu tô acreditando. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Meu Jesus, que... Olha aqui. Isso aqui é no alto do monte. No alto do monte. Misericórdia, bora, irmão. Bora. Tá amarrado em nome do Senhor. E no decorrer do vídeo eu ainda vou explicar melhor a etimologia e o significado por trás da palavra voto, que tem tudo a ver com o que eu tô falando.
Mas agora, analisando o outro candidato, que é o Bolsonaro, e seu número 22. Aí alguns podem até dizer agora, beleza, concordo com tudo que você está falando, que realmente o PT representa trevas, o Molusco representa trevas, mas o Bolsonaro não representa luz, já que ele defende Deus acima de todos, já que ele defende muitas pautas cristãs? Bom, falar que é de Deus até papagaio pode dizer, mas os frutos é que evidenciam se a pessoa é ou não. Muitos adoram dizer ser de Deus, mas na prática é diferente. No caso do Bolsonaro, recentemente, ele consagrou o Brasil à rainha dos céus. E como eu já venho falando, essa entidade é maligna. É uma entidade feminina que era muito venerada pelos povos pagãos antigos. Se você está na dúvida do que eu estou falando, leia lá na Bíblia o capítulo de Jeremias 7 e Jeremias 44 e veja o que fala lá sobre a rainha dos céus. E eu sei que muitos cristãos pensam que o Bolsonaro realmente é um representante de Deus, que Deus levantou ele na política, porém o Bolsonaro também é uma marionete do sistema. Ele faz parte da oposição controlada, é a maçonaria que está por trás dele. Quem está por trás do Bolsonaro é a maçonaria inglesa, e quem está por trás do Lula é a maçonaria francesa. E veja que até nos debates que teve recentemente, o Bolsonaro usava uma gravata azul e o Lula usava uma gravata vermelha. Você acha mesmo que isso é por acaso? E por trás do Bolsonaro está a família Rockefeller, que é uma das 13 famílias que controlam o mundo. Por isso que lá em 2017, ele e seus filhos foram visitar uma representante da família Rockefeller. E lá eles fizeram uma reunião e decidiram o seu futuro. E no caso do Lula, quem está por trás dele são os Rothschilds, que também são uma das 13 famílias que controlam o mundo. Então, mesmo que eles sejam diferentes, defendam pautas diferentes, ambos levam ao mesmo caminho, porque por trás dele estão aliados, mesmo que os dois nem tenham consciência dessas coisas. Eu até acredito que nem Lula nem Bolsonaro, eles tenham consciência de tudo, mas apenas de algumas coisas, porque eles são marionetes. Mas quem está por trás do domínio deles, esses com certeza sabem, e é esses que utilizam dos dois para replicar as mensagens que eles querem transmitir. E só para deixar claro, eu considero sim o Lula uma opção pior, uma opção mais extrema, uma opção que avança essa agenda maligna do reinado do anticristo. Porém, o que eu quero dizer aqui é que o Bolsonaro, ao contrário do que muitos pensam e dizem, ele também faz parte desse grande teatro chamado política. E outra, por que o discurso do Bolsonaro é tão pautado na pátria terrena, é tão pautado na nação brasileira? Porque por trás desse discurso tem a maçonaria. Quem está por trás do hino nacional é a maçonaria. O hino nacional é um louvor maçônico. É basicamente você celebrar uma conquista que os maçons tiveram. Porque o hino nacional é em homenagem à independência do Brasil, que claramente é um evento maçônico. Eles nem escondem isso. Ah, e só para deixar claro, independência, né? Entre aspas. E quando você canta em voz alta, pátria amada e idolatrada, terra adorada, você está sendo condicionado a idolatrar uma nação, a idolatrar uma terra. E a idolatria é uma prática extremamente abominável pelo Criador. Mas analisando mais a numerologia por trás da candidatura do Bolsonaro, você sabia que na maçonaria existem 2 pilares, 2 colunas, e que nessas 2 colunas está escrito as iniciais J em uma delas e B na outra? Você acha mesmo que tudo isso é uma mera coincidência? E o número 22 é o quê? 11 vezes 2. E o número 11, que é outro número muito utilizado no satanismo pelos ocultistas, simboliza cada um desses 2 pilares, dessas 2 colunas da maçonaria. E tanto o número 11 quanto o número 9 é como se fossem a negação do número 10, que representa o alfa e o ômega. Por isso que a junção do 9 e 11, 911,
também é um número altamente utilizado no satanismo, e é como se fosse uma negação do Criador. Então, assim como os votos do PT são consagrados, eu acredito, analisando tudo isso, que os votos para o Bolsonaro também são consagrados. E o mesmo Bolsonaro, ele consagrou o Brasil à rainha dos céus. Então perceba que por trás dele também tem um peso espiritual. Mas sim, acredito que não é o mesmo peso do PT. Acredito que o peso do PT é maior, é uma carga mais pesada. Até porque os eleitores do Bolsonaro, eles lutam por princípios e valores. O problema é que estão debaixo de idolatria. E idolatria não é brincadeira, é um pecado muito grave segundo as Escrituras, aos olhos do Criador, tanto que a idolatria é comparada com o pecado da feitiçaria. E só para completar o raciocínio, perceba a numerologia. 11 vezes 2 é igual a 22, que representa o número do Bolsonaro. 11 vezes 3 é igual a 33, que é um número altamente venerado na maçonaria, porque representa o grão-mestre, o grau mais elevado da maçonaria, onde o maçom que chega nesse grau tem todos os segredos revelados. Então, para eles, esse número tem um significado muito importante, mas é aquilo. Satanás, ele não cria nada, ele modifica aquilo que já existe. 33 simboliza a idade que Cristo teve aqui nessa terra. Aí o que Satanás fez? Ele copiou isso e modificou para os interesses deles. Percebe que eles até utilizam algumas semelhanças, como por exemplo, grau 33 simboliza a iluminação. Cristo, aos 33 anos, foi que ele pagou aquele grande preço por nós. Então percebe que Satanás, ele não cria absolutamente nada. Ele só modifica e deturpa. E você tem total direito de não acreditar nessas coisas de numerologia, de achar que tudo isso é loucura ou coincidência. Porém, eu te digo, esses senhores do mundo, essa elite mundial, eles acreditam sim em numerologia. E eles levam muito a sério essas questões de simbologias e numerologias. Tanto que eles se comunicam através dessas coisas. Você pode não acreditar e é um direito seu. Porém, eles têm muita fé nessas coisas e são muito mais religiosos do que você imagina. Porém, claro, isso só mostra que a fé deles não está no Criador. A fé deles está em outro Deus. O Deus da maçonaria não é o Criador que fez os céus e a terra, mas sim o grande arquiteto do universo, que é chamado de Gadu. Olha só, arquiteto não é Criador. Percebe-se que é outro Deus. E Gadu é uma referência direta a Satanás ou a Baphomet, que é muito venerado na maçonaria. Mas quando nós olhamos a figura do Baphomet ou bode de Mendes, o que nós vemos na realidade é Deus. E quem consegue enxergar Deus? Quem tiver olhos de ver. Porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino, en el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva, y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Então o discurso Brasil acima de tudo, olha, vamos analisar quem está por trás do Brasil, da fundação do Brasil, da independência do Brasil.
É a maçonaria. Então é a maçonaria acima de tudo. E quem que é o deus da maçonaria? É o criador? Não, é Gadu. Então, basicamente, o discurso do Bolsonaro é maçonaria acima de tudo e Gadu acima de todos. Mesmo que o próprio Bolsonaro talvez nem tenha consciência disso. Mas quem está por trás dele, sim. E essas pessoas transmitem essa mensagem subliminar. Então, o que eu quero dizer aqui é que os dois lados têm votos consagrados. Então, quando você vai lá nas urnas e aperta uma das duas opções, você está dando uma legalidade para as trevas, entende? Por isso que eu creio que a elite quer tanto que as pessoas votem, mesmo que o voto em si não decida o resultado final, porque elas estão dando legalidade, elas estão confirmando uma opção para essa opção tomar conta da vida delas. E para completar esse raciocínio, olha só o significado por trás da palavra voto e o que o voto realmente representa. Percebe algum dos termos utilizados? Consagração, devoção, homenagem, aliança, pacto, promessa. Então perceba que voto não é apenas um ato de você ir lá e apertar um botão. Tem sim um significado espiritual por trás disso. É basicamente você consagrando a opção que você escolheu para ser autoridade sobre a sua vida. E nenhuma das duas opções da política que pertence a Satanás é representante do Criador. É isso que eu tenho tentado enfatizar. Uma coisa é lutar por princípios e por valores. Isso é o nosso dever como servos de Cristo. Porém, idolatrar ou simplesmente ter a sua fé depositada em uma das duas opções, isso já não agrada o Criador. E eu entendo que muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque acharam que ele era o menos pior e pensaram, vou pelo menos fazer a minha parte, porque quem sabe eu fazendo a minha parte, isso pode influenciar no resultado final. Porém, desde o começo eu senti algo de não ir lá votar, de não dar essa legalidade, porque eu senti que por trás disso tinha sim uma legalidade. E eu já vi o irmão Maurício, que tem aqui um canal no YouTube, que eu até fiz live com ele, tem um conteúdo muito bom, e ele falou sobre essa questão de dar legalidade. Foi aí que eu decidi investigar mais o que tem por trás do voto, qual é o significado espiritual por trás do voto. E eu já sentia sim que quando a pessoa vota no Molusco e no PT, ela estava consagrando o seu voto para demônios. Mas depois que eu percebi que o voto 22 também tinha esse significado. Mas aos irmãos que apertaram 22, não estou aqui dizendo que você está debaixo de maldição de forma alguma, porque se você tem a fé no Criador e é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro quebra qualquer maldição, quebra qualquer aliança que você fez, mesmo que você não tenha tido consciência. Então é isso que eu quero enfatizar aqui. Eu creio sim que é uma legalidade você ir lá e você votar, e é por isso que o sistema quer tanto que a gente faça isso. Porém, se você é servo verdadeiro do Criador, saiba que o Criador quebra sim essas alianças, quebra sim esses pactos que a gente faz na ignorância, sem nem saber. Mas o que eu digo para você é, tome cuidado. Satanás, ele não está aqui nesse mundo para brincadeira. Ele quer a nossa legalidade o tempo todo para ele entrar em nossas vidas. Porque jamais ele pode entrar invadindo. Ele não tem essa autoridade. Ele está preso. Os demônios estão presos e limitados na dimensão que eles estão. Porém, o que fazem eles tomarem conta da vida das pessoas são a legalidade que as pessoas dão no dia a dia, cometendo pecados e fazendo práticas que não agradam o Criador. É aí que os demônios entram e tomam conta da vida das pessoas. E Satanás, comandando o seu sistema maligno, ele tenta o tempo todo tomar conta da vida das pessoas, mas ele não consegue tomar conta da vida daqueles que limpam suas vestes no sangue do Cordeiro. E se você é um desses, saiba, você irrita as trevas, você irrita Satanás. Continue com o seu trabalho, continue incomodando.
Continue cumprindo o seu papel como atalaia do Criador. Continue cumprindo o seu papel como servo verdadeiro de Cristo. Mas o que eu queria dizer é isso. Se você não concorda, beleza, é um direito seu, mas é uma conclusão que eu cheguei e eu acho sim que está tudo relacionado. Mas eu deixo com vocês, se vocês concordam ou não, deixa aí nos comentários, comenta aí o que você acha, comenta aí se você votou ou não e o que você pensa sobre o significado do voto. Por que querem tanto que a gente vote? Deixa aí nos comentários, eu também quero saber a sua opinião, porque eu tô sempre aqui aprendendo também com muitos irmãos. Todos nós estamos aqui para agregarmos um ao outro, não sou melhor que ninguém de forma alguma. Eu apenas busco influenciar positivamente na vida dos irmãos que me acompanham e, consequentemente, a gente ajuda um ao outro, é esse meu objetivo aqui. Mas enfim, eu vou indo nessa, fiquem todos na paz do Eterno, que Ele te abençoe, que Ele te proteja e que você busque cada vez mais a presença dEle, que Ele vai te receber.